Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nessa tarde eu venho perguntar para os irmãos sobre a vinda do Senhor. Meus queridos irmãos, eu faço uma pergunta para hoje para você nessa tarde. Será que você está preparado para a vinda do Senhor? Será que você está preparado para estar com Ele no céu? Como irmãos, como a televisão tem falado, rádios, programas têm falado da vinda dele. Como o mundo tem falado, meus queridos irmãos, muitos terremotos têm acontecido, desastres, pai matando pai, mãe matando filha, filho matando pai. Quantos desastres neste mundo, quantos irmãos, desastres têm acontecido nesta terra. Isso daí, meus queridos irmãos, é a vinda do Senhor. E eu pergunto para os irmãos nesta tarde, irmãos, será que você está preparado? Será que você tem visto o que tem acontecido na terra? Os irmãos têm raciocinado o que está acontecendo sobre este mundo. Isso, meus queridos irmãos, isto é a vinda do Senhor, porque Deus está próximo de buscar a tua igreja, de buscar um povo remido, lavado no sangue do Cordeiro. E eu venho falar para os irmãos que nesta noite se encontram desviados, se encontram fora da casa de Deus. Esses irmãos, eu se pergunto para esses irmãos nesta tarde, que têm voltado para trás, têm deixado a obra de Deus, têm deixado a casa do Senhor. Quantos, meus queridos irmãos, nesta tarde, têm deixado as coisas de Deus para estar fazendo as coisas do mundo? E a quantos, meus queridos irmãos, vão ficar aqui nessa grande tribulação quando o Senhor voltar? Eu pergunto para os irmãos nesta tarde, será que os irmãos estão preparados para subir com o Senhor Jesus, para se encontrar com Ele naquela grande ceia, aquele grande dia maravilhoso das nossas vidas, aquele grande dia, meus queridos irmãos, que o próprio Senhor Jesus vai nos dar a última ceia. Que lindo, irmão, aquele dia, como vai ser aquele dia, o dia lindo, glorioso, que nós tantos esperávamos. Falávamos do amor dele. Nunca, irmãos, nós não temos deixado de falar aquilo que Deus queria, aquilo que Deus, meus queridos irmãos, queria nos usar para abençoar um irmão, uma irmã. Há quantos, meus queridos irmãos, têm deixado a obra de Deus por cada palavrinha que o seu irmão tem falado? Mas eu venho falar para os irmãos nesta tarde, meus queridos irmãos, não dá ouvido para aqueles que criticam, aqueles que tacam pedra, porque, irmãos, a árvore que não dá fruto, ninguém taca pedra, meus queridos irmãos, mas a árvore que dá fruto, todo mundo apedreja. Mas que nesta tarde eu vim falar para os irmãos, aquele, meus queridos irmãos, que está com pedra em você, cada pedrinha, meus queridos irmãos, que te apedreja, Deus constrói um palácio lá no céu para você. Deixam aqueles, meus queridos irmãos, que te criticam, falam, zombam de você, porque grande é o castelo que Deus está fazendo lá no céu, a grande mansão para você, a grande mansão que o Senhor vai estar fazendo para nós, naquele lugar.
na Nova Jerusalém, aonde nós vamos morar, aonde o próprio Senhor Jesus será a luz. Lá não precisamos de luz, meus queridos irmãos. Não precisamos, irmão, pagar a luz, porque o próprio Senhor é a luz. Que o Senhor é a própria luz, irmão, daquela cidade, daquela grande cidade, daquela linda cidade. Meus queridos irmãos, que eu venho nesta tarde perguntar para você. Mais uma vez, Deus está mandando perguntar: você está preparado para subir com Ele e morar no céu com o Senhor? Eu venho nesta tarde perguntar para os irmãos. Eu venho perguntar nesta tarde, meus queridos irmãos. Será que você está preparado, meu irmão, para herdar a glória do Senhor? Para herdar o que Deus tem te prometido? Meu querido irmão, nesta tarde eu venho falar também, meu querido irmão. Aquilo, meu querido irmão, que Deus tem te prometido, Ele vai entregar nas tuas mãos. Aquilo, meu querido irmão, que Deus tem te prometido, uma bênção, uma vitória sobre a tua vida. Pode passar, meu querido irmãos, 10, 20, 40, 30 anos. Mas Deus nunca vai esquecer de você. Nunca vai esquecer de te abençoar. Nunca vai esquecer daquela vitória que você tanto precisa. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, meus queridos irmãos. Porque Deus fala, Ele não é o filho do homem para que imite, nem o filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, meu querido irmão, Ele cumpre. Porque o diabo, irmãos, ele só nos apedreja. Usam, meus queridos irmãos, pessoas para nos apedrejar. Usam, meus queridos irmãos, para nos caluniar. Usam, meus queridos irmãos, para nos derrubar na fé. Mas o diabo, meus queridos irmãos, não tem poder para isso. Porque nós temos, meus queridos irmãos, um Deus grande nas nossas vidas. Um Deus grande, meus queridos irmãos. Um Deus que tudo pode. Se aquilo, meu querido irmão, que Deus te prometeu, nesta tarde, receba. Eu, como profeta do Senhor, nesta tarde, eu profetizo nesta tarde, meus queridos irmãos, a bênção, a vitória, a prosperidade, aquilo que você tem pedido, aquilo, meus queridos irmãos, que Deus tem te prometido nesta tarde. Há quantos anos, meus queridos irmãos, meu Pai querido, há quantos anos Deus tem te prometido para dar a vitória? Mas nesta tarde eu venho aqui como profeta de Deus. Eu venho profetizar esta bênção, esta vitória. Nesta tarde, meus queridos irmãos, receba em nome de Jesus. Eu venho nessa tarde, meus queridos irmãos, falar com você, falar, meus queridos irmãos, que o Senhor está próximo de buscar a tua igreja. Mais uma vez eu estou falando isso, porque Deus, meus queridos irmãos, quer salvar você, quer salvar a tua família, porque Deus, meus queridos irmãos, Ele te ama muito, Ele te ama você, Ele ama a tua família, Ele ama aqueles que andam com você, aqueles, meus queridos irmãos, que tem, meus queridos irmãos, te apedrejado. Coloque na mão de Deus, apresente na mão de Deus, meus queridos irmãos. Porque, queridos irmãos, que muitos dos seus inimigos vão ver a diferença sobre a tua vida. Então, meus queridos irmãos, que esta palavra nesta tarde venha ficar com você. Nesta tarde, Deus venha abençoar você, a tua família, o teu vizinho, que venha ter uma mudança sobre a vida dele nesta tarde também. Que Deus venha abençoá-lo, Deus venha abençoar você, Deus venha usar você para ganhar muitas almas deste mundo. Que Deus venha, meus irmãos, abençoar cada um nesta tarde, em nome de Jesus. Muito obrigado.
Que a paz do Senhor esteja com você.